Olá, amigos do Facebook e do blog do Eldoradense. Hoje eu estou seguindo novamente com aquela proposta de resenha literária, onde eu faço um resumo através de vídeo de um livro que eu acabei de ler recentemente. Hoje, nessa quarta-feira especial, para a torcida do Corinthians, o Corinthians que se classificou nas oitavas de final diante do Boca Juniors nos pênaltis, uma classificação épica em La Bombonera. Então, corintianos, festejem, comemorem, é direito vosso. Coincidentemente, hoje o livro é Casagrande e seus Demônios, escrito pelo jornalista Gilvan Ribeiro. Eu vou falar aqui para vocês o porquê que eu admiro o cidadão Walter Casagrande Júnior, o jogador Casagrande, o Casão, e por que eu gostei desse livro. Primeiramente, existe uma questão com relação à politização do jogador Walter Casagrande. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que tem consciência do seu papel político. E isso aí é indiferente do fato dele ter um posicionamento político parecido com o meu, tá? Não tem nada a ver com relação à afinidade, mas sim com relação à politização em si. O jogador de futebol no Brasil, especialmente no Brasil, ele parece que vive num mundo à parte. Talvez pelo glamour, pela fama, pela ostentação e pelo dinheiro, ele não tem consciência do seu papel político, enquanto ele pode influenciar positivamente o cidadão comum. E o Casagrande não, ele sempre foi diferenciado em relação a esse sentido. Ele fez parte do movimento da democracia corintiana, aquele time que foi bicampeão paulista em 82 e 83 e que extrapolou as quatro linhas do campo de futebol. Esse movimento estimulou aí o processo de redemocratização do país, né? Então eu admiro muito o Casagrande por essa diferenciação, por essa politização. Além do fato de ele gostar muito de boa música, de ser um cara culto e de ser um roqueiro, né? O que difere muito dos jogadores de futebol também, que curtem muito a música do funk, do pagode, nada contra, cada um é cada um, mas ele é diferente, ele é autêntico, ele é original. Então isso faz com que ele seja diferente dos outros, com que ele faça a diferença. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à principal questão tratada nesse livro. É lógico que o livro trata da biografia do jogador Casagrande, né? Vida familiar, vida amorosa, afetiva, amigos, relações conturbadas no meio futebolístico. Emerson Leão, por exemplo, Tele Santana, né? Mas a questão principal abordada nesse livro, na biografia do Casagrande, é a questão obscura, a questão complicada, a questão delicada, que é o lance do envolvimento com as drogas, da dependência química. E é sabido publicamente que o Casagrande, desde quando inseriu no mundo do futebol profissional, ele também mergulhou no mundo das drogas. Ele fazia uso de ácido lisérgico, de maconha, ele bebia, ele não era um alcoólatra, mas bebia, tá? E a partir de então, depois disso, ele passou a fazer uso de drogas mais pesadas, como a cocaína e a heroína na veia. E aí você vê o quão complicada é a situação desse jogador, que depende do corpo sadio para exercer uma performance adequada no campo de futebol. O conflito que esse cara viveu consigo mesmo, né? Então ele foi um cara muito autêntico, muito verdadeiro e muito original ao assumir publicamente essa questão, a levar o assunto ao debate, até para a própria reabilitação, mas também para que a informação fosse levada às pessoas, tanto na televisão quanto através desse livro. Então eu acho que assumir essa questão, assumir a dependência, assumir a fragilidade, assumir os pontos fracos, é um ato de muita coragem. E isso faz com que eu admire esse cara aqui, o Casagrande, independente de clube de futebol, independente de posicionamento político, tá? Eu acho que quando a gente aborda a questão das drogas de uma forma aberta, a gente age preventivamente, tá? Se a gente abordar a droga ou não abordar a droga porque ela
é um tabu, a gente fica mascarando o problema e fica ignorando o problema e ele está aí, batendo na nossa porta, embaixo do nosso nariz. Então fica aí a dica para que quem puder ler o livro, para se aprofundar um pouco mais nessa questão do quão difícil é o sujeito se reerguer depois de inserir no mundo das drogas, faça a leitura. Vale a pena enquanto informação, enquanto prevenção, para que seja aberto o diálogo e que a gente aborde esse assunto como uma questão de saúde pública, principalmente. É uma questão de segurança? É. Só que se a gente abordar essa questão como uma questão de saúde pública, eu acho que a gente evita muito desse problema. Então fica aí a dica do livro, Casa Grande e Seus Demônios, do Gilvan Ribeiro. Agradeço aí o Toninho Moré pelo empréstimo do livro. E abraços, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, até mais.